Boa noite, pessoal. Que é quem está chegando aí, sejam bem-vindos a mais uma noite de conversa aqui. E hoje a gente vai ter uma noite bem diferente, porque a gente vai falar de autismo, né, como é de praxe, e depois a gente, na verdade, vai estabelecer uma relação do tema autismo com direitos das pessoas com autismo, garantia de direitos, né? Então, deixa eu só ver aqui se o Paulo entrou. A gente vai falar com o Paulo, que é um membro do Conde, né? Ele está entrando aqui agora, a gente vai chamar ele aqui. E eu tô com muita expectativa sobre essa conversa, porque eu digo assim que eu sou um pouco atrevida, né? Eu venho aqui para conversar e, na verdade, eu fico aprendendo aqui, fazendo aulas ao vivo, né? Paulo, Boa noite, tudo doutora. bem? Tudo bem, a senhora? Espero que sim também. Tudo jóia? Só não sei se estou enquadrado. Você tá com os teus olhos quase escapando da câmera. Assim será. Então, Eu subo, desço. ao contrário, tu tem que. Agora melhorou. Opa, Ó, melhorou. Aí. opa, então tá bom. Muito obrigada, Paulo. Imagina. Então, eu tô aqui. Boas-vindas a quem está chegando. E, gente, então, eu sou a Ana Carolina, eu sou psicóloga, doutora em autismo e eu tenho, né, adotado essa rotina de conversas públicas, né? Essas lives nada mais são do que bate-papos públicos e feitos semanalmente. Essa semana, excepcionalmente, nós tivemos já um encontro, esse é o segundo da semana. E hoje vou conversar com o Paulo Sudowski, é assim que fala teu nome, Paulo? Quase isso, doutora. É Suldovski, mas é isso aí. Sudowski, aham. Então tá. E eu quero, Paulo, eu tô então aqui só me apresentando aqui, me apresentando não, já me apresentei, mas Descrevendo. me descrevendo você, né? Eu sou morena, de pele clara, tenho cabelos escuros e estão presos, eu uso óculos e estou com uma blusa azul clara. Tu, por gentileza, se apresente de onde tu veio, quem tu é e por que que nós marcamos esse encontro aqui, que nós vamos conversar. Oi, Rani, tudo bem? Boa noite. Claro, Tô dando doutora. uma boa noite aqui, se Importante dar boa noite pro manifestando. público aí, né? O público chegando e tal. Eu não sou muito ligada às mensagens, eu já vou me desculpando já de cara, É, porque tem muita coisa para se sintonizar aqui, então prefiro me concentrar na conversa que eu vou ter contigo. claro. Mas, por gentileza, Paulo, diga de Uhum. onde tu veio e de que lugar você fala hoje aqui. Então tá bom. Primeiro, doutora, obrigado, boa noite. A gente já se conhece aí bastante tempo, pelo menos uns 6, 7 anos que eu me lembro, né? Ou um pouquinho Acho que, mais. Admiro muito, acho que mais. acho que mais. Admiro muito o seu trabalho aí desenvolvido na cidade, em prol, principalmente aí dos autistas, das famílias de autistas, de todo esse grande grupo aí que a gente tem na cidade, né? Bom, como a senhora falou, eu sou o Paulo Sudowski, sou um homem de 40 anos, tenho pele clara, para quem não está enxergando aí, pode estar assistindo. Cabelos ainda, poucos cabelos, mas ainda castanhos escuros. E tô aqui na minha casa, então moro em Joinville já há 32 anos. Vim para cá, eu tinha 8 anos em 89, então sou bastante tempo aqui na cidade. Tive baixa visão durante toda a minha vida aí até 25 anos, quando então perdi minha visão total. Hoje eu sou uma pessoa cega, então para quem talvez não me conhece, por isso que eu pedi para a doutora me ajudar a enquadrar aqui e tal, porque realmente eu não enxergo absolutamente nada. Então, né, mas isso também me fez trabalhar em prol aí da pessoa com deficiência na cidade de Joinville, pelo menos aí nos últimos 20 anos, né? Sempre trabalhando e participando de conselho, tanto municipal, estadual, nacional, de entidades de e para pessoas com deficiência. E a gente está aí sempre para defender o direito das pessoas com deficiência, e os autistas são sim, depois a gente fala um pouquinho mais, consideradas pessoas com deficiência desde 2012, reafirmado pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. Então eles têm todos os direitos como todas as pessoas com deficiência, eles e suas famílias. Muito bem.
Paulo, eu acho que, assim, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que tu, porque até foi o caminho, assim, que nos fez, né, fez a gente se conhecer, que é o Conde. Na verdade, eu não lembro se eu te conheci no Conde ou na Gidev. Eu acho que eu te conheci na Gidev. E Te encontrei a primeira vez lá. Eu desconfio que foi lá. Tu lembra, não? lembro, eu era presidente dos dois, na verdade, na época, tanto da GDEV como do conselho, né? Então, misturava Ah, tá. bastante as coisas, assim. Eu misturava os trabalhos e os locais, mas acabava misturando bastante. Eu lembro, a senhora foi levar uma pessoa, né? Entrou em contato comigo, o Gabriel, até hoje eu tenho contato com ele, o Isso. seu Geraldo, hoje são meus amigos, mandei a live para eles hoje, assim. Eles estão em aula, mas depois eles assistem, né? Legal. Então, foi dessa forma que a gente acabou se encontrando. Ah, então foi isso mesmo. Então eu lembro desse encontro, eu estava querendo lembrar se esse foi o nosso primeiro encontro. Mas eu queria muito que tu pudesse falar primeiro sobre o Conde Uhum. como um conselho de direitos, porque tem lá sua importância e tem suas demandas, né? E acho que a gente precisa fazer as pessoas conhecerem, porque talvez um canal dos mais importantes e as pessoas, por não conhecerem, não também se ativar aí, né, nessa relação com o Conde, na garantia de direito das pessoas com deficiência. Tu pode falar um pouquinho, assim, o que que é o Conde e qual é a função que o Conde tem, né, e o Conde até como uma instituição que nós temos um em Joinville, mas ele não é um conselho inclusivo de Joinville, né? Não, é verdade, doutora. O CONDE é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONDE de Joinville, né? Ele está aí há bastante tempo, ele foi criado na Câmara de Vereadores através de uma lei que foi criada lá dentro daquela casa legislativa, depois sancionada pelo prefeito à época, e ele está aí há bastante tempo defendendo os direitos da pessoa com deficiência. O Conde ele funciona da seguinte maneira: ele tem 50% dos seus conselheiros indicados pela prefeitura municipal aqui de Joinville, né? Todos os municípios é basicamente a mesma coisa. O estadual aí são 50% indicados pelo governador de cada estado e o federal 50% indicados pela presidência da República. Então, e 50%, a outra metade, são pessoas da sociedade civil, por exemplo, da GIDEV, da APAI, da AMA, da PSCAI e de tantas outras entidades que aqui estão. Então, esse grupo de conselheiros se reúne ordinariamente uma vez por mês, delibera sobre vários e vários assuntos de todas as deficiências, de todas as demandas que lá chegam. Lembrando que dentro do conselho todos são voluntários, mesmo os que representam a gestão governamental, mesmo os que representam a sociedade civil. Ninguém é remunerado para trabalhar no Conselho da Pessoa com Deficiência, a não ser a técnica, né, que lá trabalha e a pessoa do administrativo, que são servidoras ou servidores públicos, né? Ele é um órgão vinculado ao executivo, ele não é subordinado, ele é vinculado administrativamente, mas ele não é do prefeito, ele não é do governador, ele não é do presidente, né? Isso falando de todos os conselhos que cada tem uma escada, né? Tem o município, estadual e federal, como eu falei antes. E ele não é um órgão, como eu falei, de governo, ele é um órgão de Estado. Então, por isso que a gente tem que defender a política de conselhos sempre, porque esse conselho, com certeza, vai defender o direito da pessoa com deficiência sempre. Pelo menos a lei dele diz isso, é para ele estar assim. Se algo for diferente, a gente tem que batalhar para alterar essa situação. Então, ele não é um órgão da secretaria, né, como eu falei antes, ele é só vinculado administrativamente. Ele é da população, ele é do público em geral, ele é das pessoas com deficiência física, visual, intelectual, auditiva, dos autistas e de suas famílias, e todas as pessoas que são consideradas pessoas com deficiência conforme o artigo 2 da Lei Brasileira de Inclusão. A gente conversando, né, doutora, eu explicando para a senhora no WhatsApp que a gente tem muita dificuldade em colocar isso para os pais, para as famílias, que os filhos e as filhas, né, com autismo são pessoas com deficiência para título de lei, né, para fins de leis, para fins legais, para fins de direitos. Não é, primeiro que não é nenhum demérito ser uma pessoa com deficiência. Ser uma pessoa com deficiência é uma característica humana, né? Eu tenho deficiência visual, eu não enxergo. Eu falo quando eu vou me identificar para alguém ao telefone, eu ligo, a pessoa não lembra de mim, eu falo que é o Paulo. Paulo da onde? Ah, o Paulo que trabalha lá na GDEV, o Paulo que trabalha no Conde também, que está lá. Paulo que trabalha no município de Joinville, ah, não lembro. Paulo que não enxerga. Opa, todo mundo lembra. Paulo que não enxerga. Dá um primeiro choque. É uma
característica tua, né? É uma característica minha. Como ter poucos cabelos também é uma característica minha. E assim vai. Né? É uma característica humana como qualquer outro. Como o meu amigo que é surdo, ele é surdo, então é uma característica dele. Como meu amigo que é autista, também é uma característica humana. Não é nenhum demérito você ser considerado pessoa com deficiência. Muito pelo contrário, é uma característica que nos dá algumas diferenciações da sociedade, que não são privilégios, lembrando bem, são é, ações aí afirmativas, legais, que estão na lei justamente para nos equiparar às perdas que a gente tem enquanto pessoas, enquanto cidadãos e cidadãs na sociedade. Nossa, Paulo, acho que só essa tua fala, assim, ela já trouxe tanta informação de qualidade, a gente podia ficar o resto do nosso tempo de live só discutindo esses tópicos que tu trouxe, assim, né? E eu acho que vou só fazer um link, assim, mais específico da tua fala para o tema mais, Uhum. né, da nossa live, que é a condição do autismo como uma deficiência, né? Eu acho que isso é uma, como é que a gente vai dizer assim, é uma conquista, né? Ter ganhado essa explicitação legal, né, de que o autismo está dentro da categoria de pessoas com deficiência. Exatamente porque a gente sabe que a diversidade humana engloba também as deficiências, entre outras possibilidades de ser humano, né? E eu acho legal assim a tua fala de quando tu diz assim que a deficiência é uma condição do humano. Uhum. Ser humano é, o fato de você ser humano está já considerando, né, a possibilidade de você ter deficiência. Não é uma exceção, não é uma situação à parte. Ela é uma deficiência. Pronto, deu uma travadinha para mim também na tua imagem aqui, voltou? Voltou, estamos de novo. Mas Então acho que não essa foi, condição, não perdemos nada, eu acho, assim, de informação. foi segundinho aqui. Isso. Então essa condição de deficiência, né, como uma possibilidade, como mais uma da possibilidade, né, das possibilidades humanas, né? Então a deficiência é uma delas. Como a gente pode adquirir uma, como o próprio envelhecimento, né, nos coloca com limitações funcionais, né? Então, o autismo é uma dessas condições atípicas do desenvolvimento humano. Uhum. E ter isso com a deficiência, na verdade, é uma conquista, né? Em termos de. Em termos, Opa, acho que deu uma travadinha. em termos legais, né, Tudo doutora? bem? Em termos de direito, deu um travadinho, mas vamos lá, tá tudo certo. Em termos de direito, em termos legais, né, doutora? Acho que a Lei 12.764, né, de 2012, que é a lei mais conhecida como Lei Berenice Viana, ela trouxe um grande Uhum. avanço para os autistas, porque para as pessoas com autismo, para suas famílias, né? Porque a gente fala, né? Eles têm dificuldades, têm diferenças, têm menos acesso a basicamente tudo. E aonde eles estavam? Eles não eram considerados pessoas, né, para a sociedade, eu vou falar bem entre aspas, que esse não é o termo correto, né, para o pessoal entender mais fácil, não eram consideradas pessoas normais, como a gente fala, como algumas pessoas entendem isso. Ter deficiência não é anormal, né? Ter deficiência é natural, né? Uma condição humana, como a gente falou. E eles não eram considerados também pessoas com deficiência. Então eles ficavam no limbo, digamos assim. Não tinham acesso e também não tinham É. direitos, né? Então, essa lei é um marco, Uhum. acho que, para o movimento autista. A gente defendeu, eu lembro que nós estávamos em Brasília em 2012, na Conferência Nacional lá. A gente dividiu o grupo na época, alguns ficaram nas deliberações da conferência, outros foram na Câmara dos Deputados, aproveitando aquele momento para ir lá ajudar e defender e brigar para que sim, que essa lei fosse aprovada pelo maior número de deputados possíveis. Eu não sei agora quantos se foi por unanimidade, se teve alguém que votou contra, né, uma lei dessa, mas a gente lembra que fomos sempre a favor, né, para dar esse direito, e dali então acho que muita coisa foi conquistada pelo movimento autista, né, doutora, pelas famílias, pelas pessoas, e a gente tem que batalhar para que isso se amplie cada dia mais. E depois a gente teve aí a LBI, né, que é a nossa principal conquista dos últimos anos. A gente veio numa caminhada boa ali com a Convenção da ONU 2012, 2008, 2009, né, e depois, LBI, Paulo, você pode dizer o que sim, significa? É a Lei Brasileira de Inclusão, né? sim, a LBI é a Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei, ela é de 6 de julho de 2015, né, ela é a Lei 13.000
Só um pouquinho que eu vou achar um número aqui, que eu sou bem complicado para decorar números, doutora. Meu Deus. A Lei 3.146 de 2015, com vigência a partir de janeiro de 2016, já teve um tempo para adequação, muita coisa ainda não foi regulamentada, mas ela contempla basicamente toda a legislação da pessoa com deficiência ali, e ela conceitua no seu artigo 2 quem é a pessoa com deficiência. Será que a pessoa com deficiência é o cadeirante? Que a deficiência está nele? Será que é o cego? Será que é a pessoa autista? Será que é o surdo? Será que é a pessoa que tem deficiência intelectual? A Lei Brasileira de Inclusão deixa claro que não. Deixa claro que a deficiência está nas barreiras que nós enfrentamos no dia a dia. Nós, que eu digo, todas as deficiências, inclusive o autismo, que está nesse rol também. Então, o artigo 2 da LBI, ele contempla aí todo mundo está, e não é nenhum demérito, como eu falei, muito pelo contrário, é direito, né, das pessoas com deficiência serem reconhecidas como tais e terem acesso a toda a sua legislação que as protege. Pô, Paulo, isso é muito legal, sabe? Eu lembro assim, agora eu tô afastada da graduação, da vida acadêmica na graduação, da docência, né? Na graduação, tô só na pós-graduação. Uhum. Mas por anos eu trabalhei em uma disciplina no curso de psicologia que chama-se Psicologia e Deficiências. Então lá a gente discutia muitas questões de terminologia, né? E uma das terminologias que logo a gente discutia inicialmente é a terminologia referente à pessoa com deficiência. Uhum. Então a gente traz lá o dado histórico, né, do excepcional, pessoa portadora de deficiência, etc., e entendimento de que é pessoa com deficiência o jeito hoje mais adequado, né? A gente tem entendido que esse é o melhor jeito de expressar, né? Mas quando a gente define deficiência, eu sempre tinha uma discussão assim com o grupo, né, principalmente pautado no modelo social da deficiência, né? A ideia da deficiência como um conceito que a gente define por uma via de mão dupla e um conceito que a gente define numa relação com a sociedade. A deficiência não é depositada numa pessoa ou na pessoa, né? A deficiência ela é definida por uma relação social. Então, dependendo daquele contexto, se a história fosse outra, algumas pessoas talvez não teriam sido consideradas com deficiência se aquele grupo funcionasse em sua maioria daquele jeito e toda a cultura tivesse constituído-se com todos os seus materiais, as suas ferramentas, as coisas na vida, né, das pessoas, na vida das pessoas, a partir daquela referência de constituição humana, né? Esse entendimento assim de que o que define a deficiência não é necessariamente só a falta de uma função, de um sentido, de um membro, né, doutora? Motora, mas de uma relação com o ambiente. Isso coloca a gente num compromisso, a gente, daí eu digo, pessoa sem deficiência, me coloca, me convoca, né, para um compromisso de garantir que se tu tem direito de conviver, né, e tu tem uma deficiência sensorial ali, tem direito de conviver comigo, eu tenho um dever aqui de alguma forma, garantir essa acessibilidade, né? Então, eu acho que é um resgate até assim de um assunto que eu discutia muito com os alunos, né? De que a deficiência não é um problema de quem tem a condição orgânica atípica, né? Ela é uma condição para todos terem responsabilidade, é um compromisso que vai te convocar necessariamente, né? Verdade, doutora. Nós estamos, né, conversando aqui no Instagram através de uma tecnologia muito boa, né, que foi criada e tal. A senhora enxerga, né? Tem todo o acesso visual. Eu não enxergo nada, né? Lembrando de novo, não tenho nem acesso à luz. Eu não sei nem se a minha casa aqui está com a luz acesa, para ter uma ideia. Acredito que esteja, porque a senhora está me vendo aí. Não falou que estava escuro, mas eu já entrei em lives com a câmera escura. Então, né? Mas a gente entrou e estamos no mesmo, né, nível ali, no mesmo patamar. Da mesma forma que a senhora abriu o Instagram, iniciou ali para pedir para ser convidado para entrar na live, a senhora aceitou, né? E nós estamos aqui, né, no mesmo nível, né, dialogando, conversando e tal. Por quê? Porque existia uma barreira entre eu e a tecnologia, que é um celular
que não tem nenhuma tecla, é um celular liso. Na verdade, tem uma tecla, que é só um botãozinho ali, né, para escolher a digital, ali, para reconhecer a digital. No mais, ele é totalmente liso. É uma tela que eu não teria acesso a nada se não existisse uma ferramenta chamada leitor de telas, que é algo que simplesmente faz o papel de, para a pessoa que estiver nos assistindo aqui, entender, é como se fosse alguém lendo para a gente tudo que está escrito ali. Eu não vou ter alguém do meu lado 24 horas por dia para ficar lendo o meu celular para mim, nem meu computador. Até eu nem ia gostar disso, né? Então, se criou um leitor de telas que está instalado no meu celular, que está instalado no meu computador, que já vem de fábrica isso, e isso faz a vez de alguém que lê para mim. E aí, ou seja, aonde está a deficiência entre nós aqui? O que diferença fez eu não enxergar essa hora enxergar nenhuma, porque essa barreira foi rompida. Só para dar um exemplo de onde estaria a deficiência. A deficiência estaria no celular, que não teria acesso para mim, estaria no computador, que não teria acesso para mim, estaria na sociedade, por exemplo, numa sala de aula que não tem, não é culpa do professor, mas que não está preparada para atender esse autista, estaria numa sala de aula que não tem um segundo professor ali, um professor auxiliar para atender as necessidades desse autista. A deficiência está ali, está naquela sala de aula, está naquela escola, está naquela rua que não deixa meu amigo que é cadeirante circular por ela, está naquele prédio que é cheio de escada que não deixa meu amigo cadeirante subir, está naquele lugar que não tem intérprete de Libras para atender as pessoas no dia a dia, enfim. Então a barreira está ali no local, está ali na sociedade, a deficiência está ali e não simplesmente na pessoa. A partir do momento que rompeu aquela barreira, a deficiência ela foi tirada dali. Por isso, sim, o conceito aí social de deficiência. Uhum. Paulo, agora, se tu puder falar um pouquinho, assim, quais são as possibilidades de atuação do Conde? A gente tem, né, eu conheci o Conde na sua fundação, eu lembro da primeira reunião que teve, inclusive de votação, assim, então, é bem curioso, porque ele tem mais ou menos o tempo de vida, eu acho que do naipe, né? Ele é Assim, 25 de setembro de 2001 que a lei foi sancionada, tá? Então, ano que vem a gente faz aí 20 anos, mês que vem. Eu acho que o naipe tem por aí também, assim, eu sei que tem 2 eventos importantes na cidade na mesma época, assim, no mesmo período ali, acho que o naipe e o Conde nascem na mesma época. Uhum. Mas o Conde, assim, quando eu comecei a me aproximar, era na época que eu trabalhei na AMA, né? Mas eu nunca participei efetivamente, assim, lá dentro, porque outras atividades profissionais foram concorrendo, assim, e a gente acaba. Mas eu sempre, de alguma forma, estou acompanhando alguma atividade, alguém que participa do Conde, a gente vai sabendo como é que estão as ações e tal. Uhum. Agora, em relação ao autismo, assim, o que tu consegue me dizer? Como é que são? As famílias de pessoas com autismo procuram pelo Conde, se aproximam do Conde, conhecem o Conde, reconhecem o Conde como um órgão que pode ajudá-las a conhecer seus direitos, a acessar seus direitos. Uhum. Se puder falar um pouquinho disso, assim, como é que é a tua experiência do lugar aí que tu vive a experiência com o Conde, como é que é isso? Legal, doutora. Obrigado, sua pergunta é ótima. A minha experiência do Conde começou eu, um cidadão, né, pessoa física, fazendo denúncias, né, para o conselho fiscalizar certas coisas aqui na cidade. Depois eu acabei sendo conselheiro, depois eu acabei sendo presidente, depois eu acabei saindo, depois voltei e fui presidente de novo. O conselho, ele, além de responsável por funções deliberativas, consultivas, ele também é fiscalizador da política pública aqui da pessoa com deficiência no município de Joinville. Então, qualquer direito violado relacionado à pessoa com deficiência, relacionado aqui, vamos falar do autismo, né, que é o tema de hoje, relacionado a autistas e outras pessoas com deficiência, ele é passível de fiscalização pelo Conselho, ele é passível de denúncia ao Conselho através dos nossos canais que nós temos, depois a gente vai deixar tudo certinho. Então, o Conselho pode atuar, sim, nessas questões de faltou um professor auxiliar na escola. É importante o Conselho saber. É importante que os pais cobrem da secretaria, óbvio, que registrem na ouvidoria, óbvio, mas é importante que eles também registrem isso por e-mail, por telefone, presencialmente, lá no Conselho, para a gente saber quantas crianças estão no município, ou no estado, ou nas escolas particulares, né? Lembrando bem disso também, que é direito dos pais que têm filhos matriculados com autismo
nas escolas particulares, é direito ele ter professor auxiliar sem ser cobrado um centavo a mais disso. Isso já está garantido pelo STF. Então, o conselho, nessas questões de escola, ele pode atuar, ele pode fiscalizar, ele não tem poder de polícia, né? Caso a escola não queira fazer, a gente encaminha aí para o Ministério Público, a gente faz todos os caminhos legais também que tem depois. Então, qualquer direito violado, qualquer questão, né, questões de saúde também, eu estou esperando na fila aí há meses, né? Não sou atendido, pessoas com deficiência, no caso autismo tem prioridade, segundo a LBI também, nas questões de saúde, né? Todas as questões, processos judiciais, a pessoa tem direito. Estacionamento, que é uma coisa que parece muito simples, né? Um autista tem direito a estacionar numa vaga especial? Tem. Se ele tem um laudo, se ele tem a credencial dele lá, se ele está acompanhando, se está acompanhado por alguém ali que está dirigindo, nem precisa ser para ele, para ele enquanto motorista, né? Porque, claro que a gente sabe que poucos autistas dirigem, né? Mas tem alguns que sim. Mas eles têm direito a essa credencial, então qualquer direito violado, qualquer questão que a família ou esse próprio autista acredite que está tendo algum direito violado, a gente pode acionar os órgãos competentes, a gente pode atuar e pode cobrar. A questão da vacinação agora foi um grande exemplo, né? Nós ficamos lá para trás. Pode falar, doutora. E como é que tá isso? Porque eu participo de um grupo do WhatsApp que é o Mangata, é um grupo de pesquisadores brasileiros no campo da deficiência, né? Então, muita gente vinculada a universidades e tal, e muita gente que milita, né, pelos direitos da pessoa com deficiência também, mas muito pela via da ciência. E lá estava assim, uma discussão muito fervorosa em relação a isso, assim, que o Brasil ele tem um problema seríssimo com prioridade. Bom, a gente está com um problema seríssimo com relação à vacina já, que está, né, já está cronificado, assim, né, no campo da pandemia. Não antes, mas agora com a pandemia. Mas a gente vê, assim, que a questão da deficiência ela não foi considerada dentro das prioridades. Paulo, qual seria o argumento, assim, como é que você consegue definir por que as pessoas com deficiência deveriam de estar entre as pessoas com prioridade na vacinação? O que você consegue dizer sobre isso? Olha, doutora, na verdade, o argumento é, mais uma vez, a Lei Brasileira de Inclusão, né? Assim, a gente foi deixado lá para trás, né, na campanha de vacinação, não tinha absolutamente nada, a gente teve que fazer um movimento aí nacional, ainda bem que a gente conseguiu, muita gente, aí conseguiu reverter primeiro o Ministério da Saúde, vamos vacinar então as pessoas com deficiência usuários do BPC. Ok, mas só o BPC é um critério? Por que a pessoa com deficiência que recebe BPC, ela tem mais riscos de adquirir o coronavírus, de pegar o coronavírus do que a que não recebe? Esse é o critério financeiro, né? A pessoa com deficiência que recebe BPC, ela já tem uma vulnerabilidade social grande, óbvio, por isso que ela recebe BPC. Agora, mas e as outras pessoas com deficiência, independente do seu critério financeiro ou não? Alguém que recebe BPC não necessita de cuidador, né? Quem tem mais risco ali? Né? A gente entende que não sendo pessoa com deficiência, independente de grau, independente de tipo de deficiência, ela é prioritária, ela está dentro ali da Convenção da ONU, que foi ratificada pelo Brasil, e posteriormente na Lei Brasileira de Inclusão consta. Então, o critério óbvio, né, uma pessoa com autismo mais severo, né, doutora, ela precisa de alguém para estar com ela precisa, talvez, de interações com outras pessoas. Uma pessoa tetraplégica, ela vai ter, às vezes, vários cuidadores que estão aí nas ruas e tal, cuidando, inclusive, de outras pessoas. E aí, digamos que uma pessoa autista seja internada no hospital, né, não pode ter acompanhante. Agora pode, que a legislação foi colocada, né? O ano passado foi colocada essa legislação que o autista poderia ser acompanhado, sim, mesmo estando com Covid. Mas o risco, né, para essa pessoa, para a família, para esse acompanhante, para o profissional de saúde, bem complicado. Então... Eu acho que o autismo faz muito sentido mesmo, assim, porque a questão da contaminação, né, do coronavírus, por exemplo, é uma contaminação de contato, né? Exatamente. É uma contaminação não de mas assim, de contato com a tua, né, com os teus olhos, com a tua boca, com o teu nariz ali, né? E aí, quando você tem pessoas com deficiência, no caso do autismo, a gente tem uma síndrome que é basicamente comportamental, né? Então, os comportamentos da pessoa com autismo são comportamentos que vulnerabilizam mais para o contágio.
Inclusive a própria dificuldade deles de usarem máscaras, né? Muitos deles, eu tenho pacientes que até hoje não conseguiram se adaptar com máscara, assim, por conta da hipersensibilidade, né, das questões sensoriais, então Sim, tem e até comprovar, né, doutora, ele tem direito a não usar máscara, ele tem que andar com a lei debaixo do braço. A gente teve muito problema no começo do ano, depois que a lei saiu, de escolas que não queriam receber essa criança autista e mandavam para casa, e a gente teve que entrar em contato e a gente conseguiu reverter várias e várias dessas situações. E segundo também, que é um desrespeito ao artigo 18 da Lei Brasileira de Inclusão. O gestor público, quando não coloca pessoas com deficiência na prioridade, numa campanha de vacinação nacional, ele está respeitando o artigo 18 da Lei Brasileira de Inclusão, que garante isso. E lembrando que desrespeitar a Lei Brasileira de Inclusão é passível de improbidade administrativa. Então, qualquer pessoa com deficiência, qualquer cidadão ou cidadã ou familiar de pessoa com deficiência que se sentir aí tolhida nos seus direitos por qualquer gestor público, seja ele municipal, estadual, federal, pode entrar com um processo aí por improbidade administrativa e, guardadas as devidas proporções, aí essa pessoa pode perder o seu mandato. Né? Ainda isso não está sendo utilizado muito bem, mas a improbidade administrativa dá fim de mandato, dá cassação. Então, quando o gestor público não coloca a pessoa com deficiência como prioridade na vacinação, tanto é que depois da nossa pressão, acabaram colocando, e hoje qualquer pessoa, né, com deficiência acima de 18 anos no Brasil, não importa, é deficiência leve, deficiência, se recebe BPC, se não recebe, é deficiência severa, não. Ele está contemplado, sim, no Programa Nacional de Imunização após a nossa pressão e após a gente mostrar para todo mundo que o artigo 18 garantia isso, da Lei Brasileira de Inclusão. Muito legal, muito bem colocado. Que legal que tu puxou esse assunto. Paulo, tem uma pessoa que fez uma pergunta no chat, eu só não vou resgatar o nome dela, mas ela fala sobre... ela fez uma pergunta que talvez mereça esclarecimento antes de responder. Ela pergunta por que as pessoas com autismo não têm direito a receber um salário, assim como outras pessoas com deficiência. É que assim, quem recebe um salário, né, não é aposentadoria, né, é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que está na Lei Orgânica de Assistência Social, que é para pessoas carentes, pessoas com deficiência carentes ou idosos acima de 65 anos, pessoas que elas próprias ou suas famílias não consigam a sua sustentabilidade ali, a sua questão financeira. Então, quem tem direito a isso? Pessoas de famílias aí que tenham uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Agora está tendo uma outra regulamentação que talvez mexa nisso, que está se fazendo uma grande propaganda que vai aumentar para meio salário mínimo. Isso também é uma meia-verdade, né? Depois a gente pode até esclarecer isso. A gente já fez live lá pelo Conselho, falando como que isso vai funcionar, o que é, o que realmente está significando isso. Então, nenhuma pessoa com deficiência no Brasil tem direito a um salário. Nenhuma. Pronto, para esclarecer isso. Algumas pessoas vão ter o direito ao BPC, como eu falei, não é aposentadoria, e tem que estar com uma renda per capita de 1/4 salário mínimo. Digamos, tem que morar 4 pessoas, um pai, uma mãe, 2 irmãos. E aí esse pai pode ganhar no máximo um salário mínimo, ou essa mãe pode ganhar no máximo um salário mínimo, ou esse irmão, essa irmã pode ganhar no máximo um salário mínimo, divide por 4, dá 1/4 salário mínimo, aí sim tem o direito ao BPC. Pessoas com autismo, sim, têm direito sim a receber o BPC, que é um salário mínimo, que não tem 13º e que não é para a vida toda. Mas desde que cumpram esses requisitos que eu falei antes, que é 1/4 salário mínimo dividido aí, um salário mínimo dividido para 4 pessoas na mesma casa. Tem os CRAS, né, na cidade de Joinville aqui, estão todos habilitados para fazer esse esclarecimento também. Né, se pesquisar aí no Google rapidamente, quem tem direito ao BPC, benefício de prestação continuada, vai estar tudo bem esclarecido lá também. Então, pessoas autistas têm sim direito a receber o BPC, desde que cumpram os critérios de renda. Tá bom? Legal. Então, achei bem, bem pertinente, assim, Muito. aproveitar para esclarecer, né? Porque é um mito também, né? Que às vezes vai se reproduzindo, assim, de que existe um direito a um salário ou direito à aposentadoria, né? Não é Na verdade, aposentadoria, né? Não é para a vida inteira, né? Não é vitalício. Nem aposentadoria por invalidez, doutora, é vitalício, né? As pessoas, às vezes, têm uma deficiência ao longo da vida, estou aposentado, lá com 30 anos. Não está aposentado para sempre, não. Isso pode ser revisado a qualquer momento. Paulo, tu sabe trazer alguma informação que poderia ser útil para quem está nos assistindo aqui a respeito da carteirinha de identificação do autista, da pessoa com autismo? Sim, a carteirinha de identificação do autista é uma luta grande, né? Uma luta grande aí do movimento autista.
A gente teve muita discussão durante muito tempo, e agora ela é uma lei, acima de tudo aqui, uma lei estadual. Eu não sei como é que está a nacional, né? Mas assim, lembrando que a identidade também, né, doutora? Hoje a gente pode colocar a nossa deficiência na identidade. Era feita no CEPAT, isso inclusive para pessoas com deficiência e idosos, por uma decisão, eu não sei de quem, né, da Prefeitura de Joinville, eu não sei quem tomou essa decisão, mas infelizmente, pelo que eu sei, não vai mais acontecer isso lá no CEPAT. Lá era um atendimento exclusivo para pessoas com deficiência e idosos, então na identidade a gente pode colocar qualquer deficiência, posso colocar na minha identidade que eu sou pessoa com deficiência visual, a pessoa autista pode colocar na sua identidade que ela tem autismo, muito importante a identificação, né, porque é uma deficiência muitas vezes invisível, mas no estado de Santa Catarina, as APAES estão credenciadas aí para fazer a carteirinha estadual do autismo, que dá inclusive direito ao transporte intermunicipal, aquele transporte que pega na rodoviária, vai até Florianópolis, pega na rodoviária, vai até qualquer outra cidade aqui do estado de Santa Catarina. Então, as APAES estão fazendo, aí seria bom entrar em contato com a APAE no horário comercial, né? Aqui em Joinville, a APAE faz um trabalho muito legal, muito bom. E aí, verificar os critérios, documentação que é necessária. Mas é uma lei, é o direito. Acho que tem qualquer lei, qualquer direito tem que ser garantido, né, doutora? E a gente também defende aí ao acesso e a legislação que defende o direito da pessoa com deficiência. Legal. Tu já fez um comentário antes também que, como o autismo é considerado uma deficiência, ele também se beneficia, tem o benefício ali de participar de fila preferencial Fila ou vaga preferencial. preferencial, sim. Porque muitas pessoas com autismo não conseguem ficar na fila, né, doutora? Imagine, estão lá numa fila de banco, né, por exemplo, e aí tem um movimento. Eu não sou especialista tanto quanto a senhora, né, que estudou aí o tema profundamente, mas eu acredito que algumas pessoas com autismo podem descompensar, elas podem ter ali um surto, podem ter problemas numa fila com muita gente. Então, se ela tem uma deficiência, se ela tem esse direito, por que não utilizar? Outro direito que eu esqueci também, doutora, o transporte interestadual, que também não é para todas as pessoas com deficiência, é sim para aquelas pessoas que cumprem o critério de renda, que daí é um salário mínimo de renda per capita. Aí seriam 4 pessoas na casa, por exemplo, cada uma ganhando um salário mínimo, ou 5 pessoas, cada uma ganhando um salário mínimo. Tal. Então, essa renda, né, per capita aí de um salário mínimo para a pessoa viajar aí, sei lá, de Joinville para São Paulo. Tem essa gratuidade também, que está lá no site do Ministério da Infraestrutura, eu já havia esquecido, é direito das pessoas autistas também, tá? Certo. Eu acho que tem, e daí tem umas questões de programas de empresas daí, que daí não são leis, né? Mas tem empresas que também às vezes criam alguns programas de benefícios, né? Acho que empresa aérea também, tem empresa aérea É lei que dá também. desconto. Não, é lei também, doutor. Quem precisa de acompanhante para viajar, por exemplo, não existe passagem aérea gratuita para pessoas com deficiência. A não ser critério de saúde, né? Aí, mas é uma outra questão. Alguém tem que fazer uma cirurgia em outro lugar, daí é um outro procedimento. Mas para fazer uma viagem, por exemplo, vai viajar uma mãe e uma pessoa com autismo, né? Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto e tal. Esse acompanhante paga um valor, eu não vou lembrar agora se é 20 ou 25% da passagem, né? E compra a passagem dessa pessoa, né? Dessa pessoa com autismo, e depois no balcão, esse comprado no balcão, né? Lembrando que isso tem que ser comprado lá no balcão. Aí tem ali alguns formulários, cada empresa aérea tem o seu critério, né? Tem que entrar no site, buscar isso, e aí o acompanhante paga aí 20 ou 25% do valor total da passagem, o que já é uma grande economia, né? Digamos uma passagem que custe um valor redondo aqui, R$ 1.000. A pessoa com deficiência paga integral, o acompanhante dela paga, né, 20 ou 25%, de 200, R$ 250. É um valor significativo. Isso é uma lei. É uma lei também. Entendi. Pessoas autistas têm direito a essa lei. Tá? Legal, essa tua informação, aliás, é bem preciosa, porque eu ouvi, né, de uma família que fez uma viagem e comentou que usou o benefício, mas eu entendi, e eu acho que essa família entendeu isso também, que a empresa é que tinha esse programa, mas na verdade a empresa estava cumprindo uma legislação. Está cumprindo uma legislação. É que as pessoas com deficiência, elas têm 2 direitos, né? Ou ela é acompanhada, né, do início ao fim, desde o momento que ela faz o check-in no balcão até o final, né, até ela ser entregue lá no destino dela, num táxi, num Uber, ou num transporte público, ou num parente, ou ela tem o direito de levar um acompanhante junto com ela. Então, com esse desconto. E para isso que existe esse desconto, para a pessoa poder levar esse acompanhante junto. Tem uma comprovação, né? Tem que ter o laudo médico, tem que especificar que essa pessoa tem essa necessidade de estar acompanhada, porém ela não vai receber nenhum suporte da empresa.
Eu, por exemplo, sou cego. Eu necessito do suporte da empresa ou necessito de alguém comigo. Se eu fizer este cartão da empresa, que não, ele é regulamentado dentro da própria empresa, mas ele é uma legislação. Cada empresa tem sua forma de tratar essa situação, né? Ou eu pego o acompanhante, por exemplo, ou eu não posso viajar com outro cego. Né? Eu vou pagar R$ 1.000 da minha passagem, meu amigo meu é cego, nós vamos fazer uma viagem, a empresa não vai me acompanhar. Né? Ela vai entender que eu estou acompanhado por alguém. Então eu também tenho que ter uma certa consciência disso. Não recomendo aí que viajem 2 autistas, um com desconto e um pagando a passagem no valor integral. Recomendo que viaje sim com o seu acompanhante de fato, porque vai ter problemas. A empresa vai ter todo o direito de não acompanhar essa pessoa até o avião, de não acompanhar essa pessoa no aeroporto, caso ela precise. Entendi. Paulo, eu quero te dizer que o Gabriel Hertel apareceu, eu não sei se ele continua aqui na live, mas ele apareceu, deu para a gente e disse que está muito feliz de estar aqui nos acompanhando na conversa. A Almerise também já nos cumprimentou aqui. A Almerise é uma amigona minha, amiga pessoal, e com quem também tive o prazer de trabalhar muitos anos, acho que você também conhece. A Almerise foi né? presidente do Conde. A Almerise foi uma das pessoas a estar lá em Brasília no dia da aprovação da lei berenice-piana, e ela estava lá, aguerrida, defendendo, tá? Então, parabéns, Almerise. Um abraço. E o Gabriel também, lá de Guaramirim. Abraço aí, Gabriel. Isso mesmo, Schroeder. Schroeder, isso. Schroeder. E tem um monte de gente que apareceu aqui, um monte de gente conhecida e, enfim. Boa noite, gente. A gente não consegue citar o nome de todo mundo, até porque eu sou meio atrapalhada aqui. Mas tem uma pessoa que fez um comentário, eu vou ler o comentário e veja se você consegue dizer algo a esse respeito. Tá. Boa noite, Paulo. A minha filha foi desligada da AMA. Até agora eu não sei o motivo. Ela foi desligada do programa. Tu consegue dizer alguma coisa sobre isso? Tem algo que a gente poderia orientar esse pai? Desligada da onde? Só cortou aqui da AMA? Uhum. Bom. Então ele tem com autismo, é um pai que tá. Eu entendi que é um pai. Eu não conheço os critérios internos da AMA, né? A AMA ela é uma associação sem fins lucrativos, né? Mas ela é uma associação privada. Lembrando-se, o NAIP é um órgão público, né? A AMA é uma associação privada de interesse público, a AGDEV da mesma forma, a ADEG da mesma forma, a PAI da mesma forma. Então, eu não sei, talvez o programa talvez da assistência social de Joinville, ela compra algumas vagas nas entidades. A AMA é uma delas, uma das entidades credenciadas pelo Serviço de Assistência Social, pelo Serviço de Proteção Básica. E aí, para a pessoa participar do programa, pago pelo município, tem alguns critérios de renda, algumas questões, é avaliado pelo CRAS, é avaliado, né, dentro da Secretaria de Assistência Social, e a Assistência Social manda para a AMA. Então, eu não sei se é deste programa que está sendo falado, ou se é de algum outro atendimento interno. E a pessoa pode ser desligada também, porque a AMA entende que essa pessoa, essa criança, já cumpriu as atividades que lá deveriam ser propostas. Então, é uma questão bastante interna, né, dentro da AMA. Eu não sei, caso, eu não sei quem é a pessoa, né, mas caso ele se sentir, digamos, tolhido também num direito, caso ele não concorde com essa decisão, pode mandar e-mail para a gente também, a gente vai, né, entrar em contato com a AMA, ou com qualquer outra entidade, né, dessa forma. A gente pode entrar em contato com a assistência social também e questionar por que desse desligamento, e de alguma forma a gente vai mediar esta, né, situação com certeza. Mas é uma questão bastante interna, como eu falei, a gente confunde, né? A gente acha que as entidades elas são públicas. Não, elas não são públicas, elas são privadas de interesse público, elas não têm fins lucrativos, elas não são empresas que geram lucro, mas elas são privadas, são associações. Então, elas têm internamente alguns critérios, né? E com o programa da assistência social, elas também têm alguns critérios a serem respondidos. O conselho pode, né, ajudar a mediar essa situação, sim. Né? Os nossos contatos aí, depois a gente passa para que todo mundo faça esses contatos com a gente para tentar ajudar nessa situação também. Quando eu salvar a live depois, aí eu deixo os contatos também já disponível na própria descrição do vídeo. Ótimo. Porque daí quem te já quiser, a informação já fica ali disponível, né? Perfeito. Mas legal, assim, acho que esse teu comentário também é importante. E assim, eu recomendo vai conversar, né? Vai lá conversar. Eu pensando aqui como uma cidadã, assim, quando a gente não entende um desligamento da gente
numa instituição, a gente vai lá perguntar, entender o motivo, né? Uhum. Talvez não ficou claro, ou, enfim, né? Me deu a impressão que ele fala ali do programa como se fosse um programa de atendimento, assim, a intervenção mesmo, o acesso ao serviço, ele não pôde mais acessar o serviço, Uhum. ou Não, foi mas o desligado importante é a gente durante o estar serviço. disposto aí a dialogar, né, a verificar a situação sem problema nenhum. A gente tem, né, conhece o pessoal da AMA, com certeza deve conhecer esse pai também, né, e a gente está aí disponível, inclusive, para contribuir, e se precisar também, a gente tem acesso ao serviço da assistência social também, com a gerência básica lá, a Luciana, que faz parte da gerência hoje em dia, a gente pode marcar uma reunião com ela e conhecer aí o que tá, e saber o que está acontecendo, se for isso, tá? Legal, ótimo. Paulo, planos de saúde. Ah, os planos de saúde, eles têm, né, um contrato lá de serviços que eles prometem para as famílias, e quando o filho recebe um diagnóstico de autismo, vão destinar, vão encaminhar aquela criança para o profissional que eles têm credenciado. O que frequentemente tem acontecido é as famílias descobrirem que o psicólogo, o profissional, o audiólogo, eles não são especialistas no tratamento do autismo, né? Uhum. Existe algo que o Conde pode orientar nesse sentido? Tu consegue ajudar alguma coisa nesse sentido? Ó, o artigo 20º da Lei Brasileira de Inclusão, ele fala que as operadoras privadas de plano de saúde têm que garantir todos os serviços, todos os itens ali, independente, né, da pessoa ser pessoa com deficiência ou não. Ah, a pessoa com autismo, óbvio que vai precisar de muito mais terapias, por exemplo, de uma pessoa que não tem autismo, que não tem outras questões, né? Então, na verdade, assim, o conselho pode sim ajudar a fazer essa denúncia pro órgão competente, que é a agência aí que regula os planos de saúde. Eu não vou lembrar o nome do órgão correto agora, mas é Agência Suplementar de Saúde, ou algo assim. E a gente pode alegar o descumprimento ao artigo 20º da Lei Brasileira de Inclusão, sim. Ah, muito que bem. O vendedor vem lá, me vende um plano de saúde, ok. Mas eu, no meu caso, eu iria... Hoje eu não preciso mais, né? Porque eu já não enxergo mesmo, então eu faço poucos tratamentos visuais. Mas aí, quando ele visse que eu não enxergasse, não, eu vou recusar aqui a tua inscrição, ou vamos te oferecer um outro plano aqui e tal, mais caro, não pode. É o mesmo plano que é oferecido, tem as questões de idade e tal, né? Mas o mesmo plano que é oferecido para uma família que tem lá uma criança com autismo e para uma criança sem autismo, tem que ser o mesmo valor, tem que ser as mesmas terapias, e eles têm que atender dentro de tudo aquilo que está dentro do contrato. É a mesma coisa da escola, né? Ah, eu vou matricular a criança, mas se a criança aqui tem autismo, eu não vou aceitar a matrícula dela, ou eu vou aceitar apenas se vocês pagarem também um professor auxiliar. Isso é ilegal, isso é irregular, isso é passível, né, de processo mesmo judicial. Então a gente pode orientar, a gente não tem advogado lá para entrar com o processo, né? E a gente nem tem um profissional em si que a gente vai indicar especificamente. Mas a gente pode indicar a Defensoria Pública, a gente pode mandar esse Ministério Público para a Agência Nacional que cuida aí dos planos de saúde, e eles têm a obrigação legal de atender e de dar toda a prestação de serviço que seja necessária para esse autista, tudo que está dentro do contrato especificado, senão pode ser considerado, inclusive, discriminação em razão da deficiência. Nada pode ser negado para a pessoa com deficiência em razões comerciais pela deficiência. Eles nunca vão dizer isso, né, doutora? Eles vão dizer que é por outro motivo. Mas, no fundo, investigando, a gente vai entender e se entendermos que for pelo autismo, cabe aí um processo mesmo, inclusive nas vias judiciais, para garantir esse direito. A Viviane Mick, ela acabou de comentar aqui que o órgão é a ANS. Boa, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Obrigado, Vivi. Tu tem alguma experiência em relação aos pais que solicitam, porque assim, o autismo, quando a família né, se depara com o diagnóstico de autismo no filho, isso tende a mudar bastante a rotina da família, principalmente quando a criança é pequena, porque aí vem toda uma orientação para intervenção precoce, intensiva, então tem uma intensividade ali de terapias que alguém vai ter que acompanhar, levar e buscar esse filho, etc. Então é bem comum as mães, principalmente assim, pelo menos na minha experiência, eu tenho visto isso com as famílias,
as mães acabam, muitas vezes, abrindo mão de projetos profissionais, né, ou até, né, de projetos pessoais até, porque elas têm que fazer toda uma reorganização em função dessa nova condição, né? E eu já soube de famílias, de mães e pais, né, que conseguiram uma redução de carga horária quando são funcionários do governo estadual, funcionários do estado de Santa Catarina. Me parece que tem alguma previsão já não sei se chama Constituição, existe isso? Constituição Constituição estadual? Eu não sei estadual, como é que sim, funciona. existe. Uhum. O município, a lei orgânica Não do sei. município, os estados da Constituição estadual e o nacional também Constituição Federal. Tá, então, da estadual, eu não sei se é a Constituição estadual que prevê isso, mas me parece que o funcionário público estadual em Santa Catarina já tem previsto isso. Ele não precisa, é um processo administrativo, ele não É, precisa entrar processo judicial para isso, né? Tu sabe dizer em relação a Joinville? Porque eu tenho várias famílias assim que um dos dois é funcionário público municipal. sim. Infelizmente, doutora, em Joinville esse direito não está garantido no nosso estatuto, que é o Estatuto do Servidor Municipal, né? Existe, né, como a gente falou da Constituição, né, mas cada servidor, cada ente federativo tem o Estatuto do Servidor. É uma lei, né, do município, o Estatuto Estadual do Servidor, o Estatuto Federal, o Estatuto Municipal. Joinville a gente tem o Estatuto, né, que é uma lei de 2008, ela está sofrendo algumas alterações e tal, né? Sempre tem alterações na lei, né? E infelizmente a gente ainda não conseguiu garantir esse direito. Inclusive, né, a Marisley, que é mãe de autista, ela tentou isso há bastante tempo. Eu lembro lá de 2013, 14, que ela já buscava isso, perdão. E a gente ainda não conseguiu implementar isso na cidade de Joinville. Eu acho que caberia aí um movimento, né? Eu me coloco aí à disposição também dos pais, de mães, de pessoas com deficiência, para a gente discutir o tema e solicitar e fazer isso, convencer aí a Secretaria de Gestão de Pessoas, que é uma servidora pública, a Cíntia hoje, que já foi nossa conselheira do Conde, a gente poderia, né, marcar uma comitiva de pais. Oi? A Cíntia Friedrich, que trabalhou no NAIP? Ela já foi coordenadora do NAIP e hoje ela é secretária de Gestão de Pessoas, desde eu não vou lembrar o ano correto, 2019 ali, mas ela assumiu a secretaria, foi mantida agora, né, pelo atual prefeito, e ela tem muito conhecimento sobre autismo, inclusive, né, já trabalhou no NAIP e tal. Por que não a gente solicitar uma reunião com esses pais e ela e apresentar e levar um texto por escrito já, dentro do Estatuto do Servidor, que os pais ou mães ou responsáveis por pessoas com deficiência tenham esse direito dessa redução de carga horária. Joinville, hoje, a gente trabalha, o servidor público trabalha 6 horas, na grande maioria, né? O nosso concurso é de 8 horas, mas existe uma redução aí de carga horária, que também é um decreto que está vigente, para as pessoas trabalharem 6 horas. Então, por que não solicitar meia jornada, que daí dariam 4 horas? Né? Não daria 3, dariam 4, né? Tudo comprovado. Há exemplo de outros lugares que existem. Eu sou muito a favor e topo a gente comprar mais essa luta, entre aspas, aí, porque eu acho que é um grande direito. A gente sabe como o Estado funciona. No Estado, inclusive, doutora, pessoas com deficiência servidoras públicas também têm redução de carga horária. E Joinville, infelizmente, a gente não conseguiu garantir. Tem um direito bom, né, bem importante, que é ali um recurso, né, que o pai, ou a mãe, o responsável por pessoa com deficiência, seja qual for, autistas também, recebem para terapias, recebem para custear ali despesas da pessoa com deficiência. Mas acho que essa redução de carga horária eu acho que é extremamente necessária. Porque é o tempo, né? É Uhum. o tempo de disponibilidade ali para o filho. Tem uma pergunta aqui que daí não sei se você consegue responder, porque algumas coisas batem em questões legais mesmo, né? A Viviane comenta aqui que, pela lei, o autismo não é uma doença pré-existente. Isso acho que é bem importante também, porque os planos de saúde às vezes querem argumentar que tem um Só, custo mais só, alto. só um adendo, doutora. Exatamente, deficiência não é doença. Então, autismo não é nem considerado doença, na verdade, para esses É, fins. Então, se eles alegarem, eles não podem alegar que é pré-existente, mas eles não podem nem alegar que é doença. É uma bem deficiência. bem lembrado. E o outro comentário é assim, ó, se o plano pode colocar um período, tipo um período máximo, eu entendi que é isso, tá? A frase tá um período para realizar o tratamento do autista. Não sei se é um período para começar ou um período para acabar.
os planos, aí tem as carências, né, doutora? Por exemplo, te contrata um plano de saúde hoje, daqui a 6 meses eu vou ter direito a tal procedimento. Aí tem que ver as questões do contrato, né? Tanto para acabar, aí eu vou ficar devendo essa informação com total certeza, mas eu acredito que isso não pode acontecer, porque assim, o atendimento do autista é contínuo, né? Ele não vai, tu fez 10 sessões de terapia, agora você pode ir para casa que acabou. Não, não vai acabar, né, doutora? Até onde eu... Eu acho porque eu também não conheço bem os termos da lei, assim, mas Uhum. faz um mês aí que andou divulgando bastante que houve uma nova decisão, daí eu não sei em que instância que é, mas é nacional, que os planos de saúde não podem mais restringir o número de sessões, porque sempre vi muito isso, o meu plano cobre até 40 sessões de fono por ano. Aí o carinha fazia lá durante 10 meses uma sessão por semana, Acabou. depois para, não pode mais. Se ele precisa de 2 sessões por semana, lascou, né? Porque Uhum. isso dura só 5 dias. Mas aí, Então, como eu te falei, há medidas, né, cabíveis a serem tomadas também, né, doutora? E a justiça vem se posicionando, na grande maioria das vezes, a favor sempre da pessoa com deficiência, tanto na educação como na saúde. Então, tirada ali as questões da carência, que carência é um período legal mesmo, né? Porque senão o cara pode pegar hoje, fazer um plano de saúde, fazer o procedimento que ele quer, amanhã se desliga do plano e pronto, né? E também seria um problema. Então, a carência, ela existe, né, no período para você iniciar alguns tratamentos. Eu não sei, cada contrato vai ser um contrato, né? Mas essa questão de parar tratamento, né? Há medidas cabíveis a serem tomadas e na grande maioria das vezes, como eu falei, a justiça vem se posicionando a favor da pessoa com deficiência. Não porque ela quer também, né? Porque está garantido lei, o que está escrito está garantido e não se discute, né? Também. sim. E por fim, que o nosso tempo, Paulo, já está acabando, tu acredita? Nossa, Eu foi tão olhei 19. gostosa a conversa. É que cabe tanto assunto, né? É verdade. Para esse tema, tem uma última aqui também, não sei se tu consegue responder, porque também me parece que é uma questão que pode ter a ver com questões legais ou até de contrato. Quando eu tenho um plano de saúde, mas eu quero que o meu filho seja atendido por profissionais de confiança, eu tenho o direito a escolher ou eu sou obrigada a aceitar os profissionais que o plano disponibiliza? Aí eu vou ficar devendo com certeza também, porque eu não sou da área jurídica, né, doutora? Então também não quero levar as pessoas aí a acharem que tem certos direitos que talvez não tenham. Mas assim, o que eu faria quando fosse contratar um plano de saúde? Muitas vezes esse plano de saúde não é meu, né? Ele é da empresa também que eu trabalho, coisa assim, né, no caso. Mas se eu fosse contratar um plano de saúde, se eu sou atendido pelo doutor ou pela doutora X, antes de eu fazer essa contratação, o que eu iria fazer? Buscar primeiro qual plano que aquele profissional tá ligado. Porque depois que eu assinar o contrato, eu acredito que eu tenha dificuldade, porque o plano é obrigado a ter o serviço que está escrito no contrato ali, né? Eu tenho o meu oftalmologista de 30 anos, né? Vou tentar ser rápido para a gente não cair. Mas o meu plano de saúde não está com aquele cadastrado, mas eu quero ir com aquele. Eu acho que eu vou ter alguns problemas aí, porque o plano é obrigado a ter oftalmologista, mas não, talvez não aquele, né? No caso do autismo, outro profissional. Né? Sim, sim, é isso aí, porque ele não vai personificar, né, É, o serviço dele numa pessoa, né? Ele vai dizer o serviço, a categoria. exatamente. Mas ótimo, Paulo, eu tinha assim umas 4 coisas ainda para perguntar, então eu acho que a gente tem que ter a parte 2 da live num outro momento, sabe? Acho que a gente tem fôlego aí para mais conversa. Se você topar, a gente faz isso daqui a algumas semanas, a gente marca uma outra conversa. Com O pessoal está certeza. fazendo vários comentários aqui dizendo que adoraram a live, que foi muito esclarecedora, e muita gente fez esse comentário assim de que achou que foi muito esclarecedor os comentários, as considerações. E eu quero dizer que eu gostei muito de estar contigo aqui, Paulo. Muito obrigada, assim, pela tua pronta disponibilidade, né? Foi tão rápido, assim, foi tão recíproco já, né? Quando eu te convidei, logo em seguida você já aceitou e foi uma conversa muito produtiva, gostei muito. Com certeza. Te agradeço muito. Conte com a gente, esperamos a senhora na live do Conde também. Tá bom, vou participar. Às vezes elas têm acontecido em horários que eu também estou em live, Não, sabe? mas Então, a gente eu tenho faz junto daí, faz no seu Instagram, no Conde, a gente dá um jeito. que tudo. Legal, seria interessante também. É, então tá bom. Paulo, muito obrigada.
mais uma vez, né? Ó, o Geraldo aqui também tá parabéns, dando parabéns, Gabriel e Geraldo, assinando os dois. Meu Aí amigo. que você comentou. Falamos de vocês aí no começo da live, Geraldo e Gabriel. Saudades, inclusive, saudades. Também faz tempo que eu não os vejo pessoalmente agora. A gente só tem feito contato virtualmente. É. Obrigada, Paulo. Uma boa noite para você. A live vai ficar gravada, né? Uhum. Então, qualquer pessoa pode acessar. Vocês podem também divulgar para pessoas que vocês consideram aí que poderiam se beneficiar dessas informações, né? E depois eu vou pegar as informações com o Paulo para deixar os contatos também disponíveis, os contatos do Conde. E convido as pessoas que estão aqui, que têm algum envolvimento, algum interesse particular em acesso a direitos das pessoas com autismo, que vão conhecer o Conde, assim, e fortaleçam o movimento também, né, do próprio Conde, né, e do serviço que eles prestam, porque é de uma utilidade pública enorme e as pessoas podem realmente se beneficiar e fortalecer ainda mais, né, o movimento que o Conde tem promovido aí na cidade. Então tá bom. Obrigado mais uma vez e boa noite Obrigada, aí. boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.